E aí, tranquilo? Meu nome é Expedito, eu tô aqui no Canadá faz 6 meses. Eu decidi criar esse vídeo para falar um pouco do meu trajeto, como foi o meu projeto para chegar aqui e compartilhar um pouco como foi o meu processo completo, desde o passaporte, que foi um dos primeiros documentos que eu tive, até chegar aqui na minha moradia com trabalho aqui no Canadá. Vou compartilhar um pouco desse trajeto com vocês, espero que vocês gostem. Para começo de conversa, vir aqui pro Canadá não foi um projeto tão fácil. Foi um processo muito longo para mim e eu acredito que cada etapa na minha vida contribuiu de alguma forma. Eu fui desbloqueando certas habilidades, né? Uma das primeiras coisas que me ocorreu foi que eu sabia que uma hora eu tinha que viajar, então eu tinha que ter o passaporte. Então, mesmo sem ter viagem planejada, mesmo sem ter inglês, sem ter nada, eu sabia que eu deveria ter o passaporte, porque um dia eu ia viajar. E já que o passaporte tem vencimento de 10 anos, tem validade de 10 anos, para mim, a qualquer momento, eu poderia renovar de novo. E então, surgiu a oportunidade de eu viajar, porque na minha cidade, eu moro em Bacabal, no Maranhão, e aí na minha cidade não tem como tirar o passaporte, a gente teve que viajar para Caxias, que é umas 3 horas de distância, e um professor de inglês na época arrumou uma excursão, acabou que só eu fui com ele para tirar esse passaporte, ele foi renovar o dele, eu fui tirar o meu. Em 2019 eu tirei o meu passaporte, em março de 2019 foi o primeiro documento que eu tirei para começar esse projeto, o processo todo, né? No final de 2019 eu descobri que minha universidade, a Universidade Estadual do Maranhão, ela participava de um projeto chamado ELAP, Emerging Leaders of the American Something, mas ela tinha um acordo com a universidade aqui no Canadá. E foi aí que eu descobri a Polytechnique Montreal, que é a universidade que eu estou estudando agora. Na época, você podia fazer esse intercâmbio de 6 meses, e quando eu descobri, já estava quase em cima da hora. Foi no final de 2019 para o começo de 2020, eu tentei arrumar os documentos ali o mais rápido possível, porém um dos documentos que me pediu foi o francês. Um documento que comprovasse que eu falasse francês. Faz um teste de proficiência, se eu fiz alguma escola de francês, um histórico escolar de francês, ou alguma coisa desse tipo. E eu não tinha nada, porque eu nunca fiz francês na minha vida. Aí foi o pontapé para eu começar a estudar francês, porque eu sabia que no próximo ano ia abrir de novo o mesmo edital e eu poderia participar novamente. Só que ocorreu várias coisas na minha vida que não deu para eu participar novamente. Mesmo assim, eu fui atrás do meu francês, mesmo assim, eu fui atrás do meu inglês. No final de 2020, eu fiz a prova de francês pela primeira vez. Eu não passei, eu apliquei para fazer o DELF B2, não passei, foi em novembro, e em fevereiro eu já fiz de novo e consegui tirar o meu diploma de estudo de francês. Esse é o documento que comprova que eu sei francês, não quer dizer que eu saiba. O DELF B2 é um intermediário, que já vai para o intermediário avançado, era o mínimo que requeria da universidade que eu estava aplicando. Então, como eu tinha pouco tempo para estudar, eu almejei no mínimo e consegui. Bom, isso foi em 2021. Em 2022, eu fiz a minha prova de inglês. Minha prova de inglês que eu fiz foi o TOEFL IBT. Foi o Home Edition, eu fiz em casa. Eu só fiz uma vez, eu tirei 89. O mínimo que a escola estava pedindo era 86. Aqui eu estava aplicando, né? Você tinha que ter os dois, mas principalmente tinha que ter o francês. Mas eu também queria aplicar para outras universidades, não só para a Universidade da Polytechnique Montreal. Acabou que eu só apliquei para essa e deu tudo certo. Em 2022 eu concluí meus estudos. De 2022 para 2023 teve muito problema com o meu diploma. Só vim conseguir o diploma nos últimos instantes, mas me impediu de muita coisa. Uma delas foi a aplicação de bolsa de estudo. Então, enquanto eu esperava esse diploma chegar, eu comecei a aplicar para as universidades, porque eu poderia ter a carta de aceitação, que é uma carta de aceitação com condição. Então, eu consegui a carta de aceitação com a condição de que eu mostrasse o diploma. E aí, de 2022 para 2023, foi correr atrás de carta de recomendação. Para quem não conhece, a aplicação para uma universidade no exterior, ela é uma aplicação holística, quer dizer que ela vai analisar todas as habilidades da sua vida, não só o seu histórico escolar. Então, carta de recomendação, carta de motivação, histórico escolar, projeto de pesquisa, se você vai fazer mestrado ou PhD, você precisa de um projeto de pesquisa. Felizmente, para mim, não precisou. Projeto de pesquisa é basicamente o que você gostaria de trabalhar. No meu caso, eu consegui aplicar para um projeto de pesquisa do meu professor. Durante essa época, eu tive minha primeira entrevista com a minha professora, orientadora. Minha primeira entrevista em francês foi a coisa mais assustadora da minha vida. Eu tenho gravado. Depois dessa entrevista, eu nunca mais assisti esse vídeo, porque tive tanto receio de reassistir o vídeo, porque eu fiquei mais calado do que falei alguma coisa. E como era uma entrevista, eu deveria falar mais. Ela acabou falando muito mais do projeto. Bom, eu
Eu fui aprovado pela essa professora, fui aprovado pela universidade. No meu caso, eu acho que eu não expliquei, mas eu apliquei para mestrado, estou aqui fazendo mestrado em engenharia industrial. E aí, para você aceitar no mestrado, um supervisor tem que aceitar você. E nesse caso, essa professora me aceitou com bolsa de estudo, só que era uma bolsa de estudo parcial. Parcial bem baixa mesmo, tipo 30% da bolsa cobria todas as taxas da universidade. E aí, já com carta de aceitação da universidade, começa a aplicação para o visto. A aplicação do visto é uma coisa assim surreal. É muito documento, muito dinheiro envolvido, principalmente por causa da tradução que você tem que fazer desses documentos. Eu tive que me deslocar muito para poder pegar o visto, porque eu moro no Maranhão. No Brasil são só 5 regiões que você pode aplicar para o visto. No Nordeste era só Recife, tive que ir para Recife e voltar. Nessa época eu perdi o meu emprego, estava começando um trabalho remoto, foi uma loucura. Acabou que um mês depois eu tive que me desligar da empresa, porque já estava tudo certo para eu vir, mas foi um empecilho. O trabalho remoto acabou que foi um empecilho para mim nessa jornada. Bom, quando eu estava prestes a terminar meu processo de visto, a professora me indicou para eu procurar outro professor, porque outro professor poderia me dar mais bolsa, e assim eu fiz. Eu queria ter a documentação primeiro para poder aplicar para o visto, depois que eu apliquei para o visto, eu consegui ir atrás de outro orientador. Eu tive 2 entrevistas com ele, foi assim, francês e inglês também, foi super natural. Essa foi a melhor de todas. Essa eu não gravei, mas eu consegui ir pra frente. Mas acredito que também, que se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar como é a entrevista com o professor orientador. Com tudo aceito, com o professor aceito. O visto demorou um pouco a sair. Eu consegui nos últimos minutos, assim. E assim que eu consegui, você não pode comprar passagem aérea. Essa é uma dica essencial, que é você não pode comprar passagem aérea sem antes ter o visto. E eu fiz esse erro. Comprei passagem aérea sem antes ter o visto, acreditando, né? Tendo a fé de que ia sair. Só que não saiu, eu acabei perdendo muito dinheiro, me frustrei muito. Acabei pagando muito mais caro por causa disso. Mas no final de tudo eu consegui chegar aqui. Cheguei no último dia para tudo. No último dia de eu apresentar os meus documentos na escola pessoalmente, inclusive o diploma que estava faltando. Eu cheguei na escola, era 3h45, a escola fechava às 4. Nesse mesmo dia eu tinha que ir no Service Canada, que é para você tirar um CPF, digamos assim, um número que significa é parecido com um CPF. Você consegue trabalhar com esse número. E aí, nesse mesmo dia, o meu chefe estava pedindo que se não fosse naquele dia, eu estava desempregado. Eu consegui esse emprego ainda estando no Brasil, apliquei, deu tudo certo, então já cheguei aqui no Canadá com emprego. Isso foi muito importante para eu poder vir já acalmado de como eu iria me sustentar aqui. E acredito que é isso. Se você se interessou por alguma parte desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso explicar em um outro vídeo. Aqui foi uma forma muito resumida, mas cada parte desse trajeto merece um foco melhor em relação à documentação, quais são os processos a seguir. Tem pouca coisa na internet em relação a coisas específicas, então se eu puder ajudar de alguma forma, que aconteceu comigo, que eu não achei na internet, que eu possa contribuir. Eu acho que eu não expliquei, mas eu tô aqui em Montreal. Montreal faz parte de uma cidade no Quebec, na província de Quebec, é uma província francófona. Vi muita gente na internet falando que você consegue se virar com inglês, blá blá blá. É muito difícil só com inglês aqui, para resolver qualquer coisa de banco, trabalho, estudo. Se você não tiver o francês, é muito mais difícil. Eu ainda tô na minha luta com o francês. Com o inglês é mais fácil, mas ainda tô na minha trajetória com o francês. Mas não quer dizer que só com o inglês funciona. Bom, espero que vocês tenham gostado da explicação. Tentei resumir o máximo possível, porque foram 5 anos de um projeto grande que eu queria fazer. Eu já tinha uma vontade de vir pro Canadá desde quando eu era pequeno. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou faço um novo vídeo. É isso. Muito obrigado. Fique com Deus. Bye, bye.